Olá, queridos amigos e amigas, todos bem-vindos ao canal Joel Munhoz Tarot com mais um vídeo. E hoje, sob a égide da carta O Tantra Arcano 17, a estrela brilhando para todos nós, com o tema comer, beber, transar, procriar, são os gozos supremos da vida. E precisamos nos conscientizar muito disso, porque através desses atos ou dessa observação desses atos, de uma forma mais consciente, podemos despertar cada vez mais para a consciência cósmica que todos nós somos. Então vamos lá, embaralhando aqui nosso baralho. Ao longo desse vídeo vou comentando sobre esse assunto da comida, da bebida, da transa, do sexo, procriação, né? Claro, procriação. Então, aí está o sexo por prazer e está o sexo por procriação, não é procuração, né? Sexo por procuração, já imaginou isso? É sexo para o único objetivo da procriação, como certas religiões organizadas pregavam e pregam até hoje, né? Que o sexo só é aceito ou não é pecado quando é realizado para somente com o objetivo de procriar. Ora, o Tantra vai muito além disso. O Tantra não culpabiliza nenhum ato, seja o ato que for. Ele só nos ajuda a entrarmos mais em contato, aprofundarmos nesses atos, para descobrirmos no ordinário o extraordinário. Porque o extraordinário está em tudo. E aqui nós temos a carta saindo aqui agora, né? 5 de ouros. E 5 de ouros é uma dificuldade. As nossas dificuldades no plano material. E aqui está o corpo também, né? Nossas dificuldades com o corpo físico. Muitas pessoas, não vou dizer muitas, né? Vou dizer algumas pessoas, não aceitam muito o seu corpo. Acham o corpo algo inferior, algo que está sempre nos levando para caminhos tortuosos, né? E essa coisa vem também dessas religiões que acham que o corpo é pecaminoso. Mas, reflete aqui comigo, 5 de ouros. Opa, agora veio outra carta aqui junto. 9 de espadas, né? 9 de espadas, eu vou pegar o óculos aqui que eu, sinceramente, só para a visão de perto tem que ter o óculos. De longe eu enxergo muito bem. Então aqui 9 de espadas, é o 9, que às vezes isso aqui pode confundir com 8. 9, o arcano eremita. O eremita é maturidade, o eremita é voltar para dentro. Aqui no sentido de espadas, então aquele voltar para dentro, né? Naquela coisa do sofrimento. Que a espada, a mente, não sai da mente. Quer dizer, um remoer na mente, né? Por que eu fiz isso? Por que eu não fiz? Então, em relação ao corpo, 5 de ouros, né? E os nossos temas aqui, lembrando, né? Comer, beber. Ora, comer. Para que a gente coma ou possa comer, outros seres precisam morrer. Lavoisier já falou que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então estamos em constante processo de transformação. E para vivermos aqui neste mundo, nesta dimensão, nessa terceira dimensão, precisamos comer. Se a gente não come, a gente não tem os nutrientes necessários para manter esse corpício, né? Tem pessoas que dizem que
que é possível sobreviver de luz, apenas com a luz. Não precisa comer, pode te abastecer de luz. Olha, sinceramente, eu não sei se isso é possível, mas no meu caso não é. Né? E eu não conheço nenhum caso de alguma pessoa que sobreviva de luz. Se tu conhece, comenta aí, tá? Será muito bem-vindo o comentário. Mas é aquilo, né? Para a gente comer, para a gente sobreviver, para a gente permanecer aqui nesse corpo, né? Para a nossa alma, a consciência, a alma que nós somos, permanecer nesse corpo, ela precisa se nutrir e com alimentos saudáveis, com alimentos de verdade, que têm os nutrientes necessários. E para isso, outros seres precisam morrer. Então, animais, vegetais, precisam morrer para que nós possamos nos alimentar. E essa é uma lei da vida, não adianta fugir disso. Não adianta criar teorias, ideologias dizendo que isso é uma barbaridade, nós não podemos comer animais, porque a gente está causando sofrimento com os animais. Ora, se uma pessoa é vegana ou vegetariana, ela também vai matar animais, ou precisa da morte de animais, porque para se cultivar vegetais, alguns animais precisam morrer. Então, as florestas são derrubadas para que as lavouras possam ser cultivadas, ser criadas e cultivadas, né? Então, muitos animais morrem, né? Nas florestas, desde o micro-organismo, desde as bactérias que estão sempre morrendo e estão sempre renascendo. Então, da bactéria à baleia, todos precisam viver nesse ciclo interminável, né? E ninguém escapa desse ciclo, tanto o ser mais pecador quanto o ser mais santo. Então aqui está, né, Cavaleiro de Copas, que é aquele que desbrava novos horizontes, a juventude, desbravando novos horizontes. E para isso acontecer, algumas vidas precisam perecer. Às vezes até a equipe daquele que está desbravando, ou até o próprio desbravador pode perecer. Então aqui não estou fazendo um julgamento, nem um juízo sobre as práticas dos mais diversos desbravadores. Claro que muitos foram extremamente cruéis nas suas práticas de desbravar novos mundos. Mas é por isso que o Tantra sempre nos ajuda a aprofundarmos no menor, o mais corriqueiro, o mais ordinário dos atos que seja, para nele descobrir a divindade. E é essa divindade que nos vai fazer mais moralmente mais elevados, vai resgatar a ética, o amor, a compaixão por outros seres. E aqui é a roda da fortuna, né? Essa roda interminável de vida, proteção e destruição, que é o Brahma, Vishnu, Shiva. E o Shiva traz em si esses três elementos: a criação da vida, a proteção da vida e a destruição da vida. Então a vida sempre se reciclando neste ciclo interminável aqui nessa dimensão. Aí nós vemos também a figura da deusa suprema do Tantra, Kali. Vou deixar aqui na descrição um vídeo que fiz sobre Kali, que é a deusa da destruição e da compaixão. Mas como a compaixão pode estar associada à destruição? Então, aprofundando, estou lembrando aqui a todos que estão vendo esse vídeo que não é como uma compreensão rasa da mente que podemos entender esse mistério
profundo. E aqui aparece de novo a estrela. Então a estrela está brilhando aqui com tudo. A estrela, a luz que vemos no céu, só é possível vermos essa luz porque existe o pano de fundo da noite. De dia não conseguimos ver as estrelas, mas elas ainda estão no céu. Só que não conseguimos vê-las porque não há o contraste da noite. Então esse contraste é essa destruição, né, que precisa ser feita para que novas formas continuem, persistam e venham à tona nesse eterno ciclo de vida e morte. Lembrando que morte não é o contrário da vida, morte é o contrário do nascimento. A morte é parceira da vida, porque sem a morte a vida seria impossível. A vida física, a vida biológica seria impossível, porque tem sempre esse reciclar de formas de vida, velhas formas morrendo e novas formas nascendo. Assim, os seres vão viver em outros seres. Eles morrem e vão viver em outros seres. A gente se alimenta e aqueles seres dos quais nos alimentamos, seja vegetais ou animais, vão continuar vivendo através de nós. E assim vamos fluindo. E a alimentação, né? Os alimentos vão passar por todo esse metabolismo celular e vamos digerir e vamos evacuar o que não serve mais, e tudo aquilo vai sendo reciclado, e isso é uma maravilha, é um espetáculo, é um milagre. Então, a cada vez que comermos um bife, uma costela gorda, né, um churrasco maravilhoso, vamos lembrar que um animal foi sacrificado, o boi, a vaca, o porco, a ovelha, seja animal que for, foi sacrificado para que possamos comer. Antigamente, os homens e as mulheres caçavam para poder se alimentar. Então eles tinham a consciência, né, daquela vida que estava sendo sacrificada para que a vida deles continuasse existindo. Hoje já é diferente, porque a carne está ali no supermercado, então a gente compra de maneira automática, leva para casa, prepara e come de maneira automática. Não só a carne, como também outros alimentos de origem vegetal. O vegetal também foi morto para podermos nos alimentar dele, e a gente come de forma automática. Então, eu te convido para, daqui para frente, prestar mais atenção no alimento na hora de estar se alimentando. Prestar atenção, ficar bem consciente daquela energia maravilhosa que é Deus, que é Deusa, que é o divino que está ali. O divino é esse que está se alimentando, e o divino é o alimento que está servindo de alimento para aquele que está se alimentando. Então esse é um ciclo maravilhoso, e isso faz com que a estrela, né, a luz de cada um, continue brilhando. Quando a gente se conscientiza disso, do alimento, a gente faz com que esse alimento se torne luz. Então a nossa luz física, a nossa luz espiritual se expande cada vez mais, a nossa estrela, bem diferente se a gente come de forma automática. E assim também é com o sexo, é com a transa, é com o sexo tanto por prazer quanto para a procriação. É ficar consciente na hora que estamos transando, que estamos nos relacionando. Também é um ato de comer, vulgarmente se chama assim, né? Comeu na hora do sexo, né? Mais associado à figura do homem, no populacho. Isso se diz quando o homem transa, né, com a mulher. Então o homem comeu a mulher, ou
quando o homem transa com outro homem, o homem comeu o homem, outro homem, né? Nessas relações homoafetivas. Mas, se olharmos de outro ângulo, veremos que é a mulher que come o homem, né? Ou é o homem passivo que come o homem ativo, porque é o feminino que se abre para o masculino penetrar. Então aí é um outro ângulo, estamos vendo a mesma situação de um outro ângulo. A mulher, ou o feminino, é que devora, é que come. Essa é a abordagem do Tantra. Por isso que a mulher é importantíssima no Tantra, a figura da mulher, da Shakti, da Yoni, da Yogini. Na relação sexual, a suprema posição sexual é quando a mulher fica em cima do homem. Então, apenas absorvendo a energia do homem e transmitindo para ele novamente. Então, num círculo que percorre os genitais e o coração e o cardíaco. Então, aquele círculo, no momento que tu transa, no momento que tu te relaciona sexualmente, de forma consciente do que está acontecendo, esse círculo de luz acontece. Então essa relação se torna um culto, se torna uma cerimônia ao sagrado. O tântrico, a tântrica, sacraliza um ato banal, que é o sexo, que é o se alimentar, que é o procriar. E tudo isso são prazeres supremos da vida, gozos supremos da vida. E precisamos agradecer a cada vez que isso acontece. Então, aí vem a gratidão. A gratidão por tu estares tendo este prazer no momento em que tu come, no momento em que tu bebe, no momento em que tu transa. Não é se sentir culpado. Porque um ser morreu, outro ser morreu. Claro que a gente precisa andar nesse mundo provocando o menor dano possível, mas tem danos que não dá para evitar. Então é isso aí, queridos amigos e amigas, a mensagem do vídeo de hoje. Vamos ser gratos cada vez mais pelo prazer de viver. Qual é a carta que aparece aqui para encerrar essa mensagem? O 5. O Hierofante, o Papa, né? Que é a experiência direta com tudo. Então, a sabedoria, uma coisa é o conhecimento, outra coisa é a sabedoria. O conhecimento é acumular, né? Cada vez mais informações nessa cachola. E a sabedoria é realmente viver de verdade, com intensidade, com consciência. E quanto mais agradecemos pelos prazeres da vida, mais ficamos conscientes, mais despertamos a consciência, mais intensa e totalmente vivemos. E isso é uma dádiva, e isso é realmente reverenciar o divino. Não tem nada de pecado nisso. Pecado é não curtir. Pecado é justamente o contrário. Pecado é não desfrutar, pecado é não gozar a vida que a fonte original criou, que o divino, que Deus, a deusa, não sei, não importa como tu chama, essa inteligência universal, mas que ela está vibrando em tudo e em todos. Então desfrutemos dos prazeres da vida com consciência, com a consciência da sacralidade em tudo. Então é isso aí, fiquem com a deusa e com a mensagem. Então essa é a mensagem, fluindo, relaxando na vida e deixando que a vida seja, que a vida goze, que a vida desfrute dela mesma através de cada um de nós. Um beijão no coração e até o nosso próximo vídeo.